O pior está por acontecer ao INSS. Então eu peço que você me acompanhe nesse vídeo para entender essa situação, mas não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando as informações desse canal nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos recebam a verdade e saibam o que pode acontecer daqui em diante. Sempre venho trazendo informações aqui no canal e hoje eu vou confirmar isso para vocês através da história. Então, se você ficou interessado, vai me acompanhar. Quero agradecer pela sua presença desde já. Deixar aqui minha gratidão a todos que são inscritos, mas eu não posso deixar de oferecer um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, mas querem receber as informações, ficar por dentro do que está acontecendo. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva agora e ative o sininho das notificações para poder receber os nossos vídeos. E é claro, eu quero deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado os seus comentários nesse canal. Vocês não imaginam como as pessoas têm me recebido aqui na internet. Então, desde já, eu agradeço de coração e deixo a todos um forte abraço de agradecimento. Para entender melhor essa situação, há 99 anos foi criado o Regime Geral de Previdência Social. Mas o que é Regime Geral de Previdência Social? O RGPS. É o que você paga de INSS ou que você é obrigado a pagar quando é descontado aí do seu holerite, né, da sua contribuição previdenciária. Só que tinha um nome essa lei, era a Lei Eloy Chaves. Você vai entender tudo isso que eu estou falando ao longo desse vídeo aqui. Por quê? Porque em 24 de janeiro do ano que vem, em 2023, o INSS vai fazer 100 anos. Isso se o governo não acabar com o INSS. Eu explico para vocês. Já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber se você está recebendo os vídeos aqui do canal, para poder me organizar. E vamos lá para a história. De lá para cá, desde o início da criação do INSS há 99 anos, 5 gerações de brasileiros, cerca de 80 milhões de pessoas do setor privado e também rural, tiveram aí aposentadorias e pensões, inicialmente através de uma espécie de banco, onde a pessoa contribuía e tinha direito de receber as parcelas aí se ficasse doente, né? Enfim, depois disso começou a ser pago aí pelos institutos por categorias profissionais criados na década de 40, no século passado ainda. Depois, na década de 90, com a unificação de todos os institutos através do INPS. Pergunta aí para o seu avô, para o seu pai, que ele vai explicar para você. O INPS valia para o esposo, valia para a esposa, o mesmo INPS. E hoje nós temos aqui o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Então, em janeiro próximo, fará 100 anos do INSS, isso se o governo não matar antes. Se nós estamos falando do setor privado, você que é obrigado a pagar o INSS, e os servidores públicos? Olha, os servidores do Estado sempre tiveram previdência. Só para ter uma ideia, na época do Dom João VI, no tempo do Império, criou a Previdência dos Professores em 1808, através do Tesouro, com contribuições e benefícios administrados pelo governo, pela União. Durante um período curto, na época dos institutos, né, foram 2 institutos, o IPASE, que ficou com a Previdência dos Servidores, sendo com a criação do SIMPAS, voltado para a União, através de uma unidade pessoal do Ministério do Planejamento, que ganhou atribuições para administrar toda a política de pessoal, mais tarde os recursos humanos e hoje a gestão de pessoas. Mais tarde foi criado o regime próprio de previdência social, o RPPS, que é da onde saem aposentadorias e pensões para os servidores do Estado, incluindo os civis e militares. Então, nós já entendemos que existe o regime geral, que é o que você paga, o INSS, o que você é obrigado a pagar, e o regime próprio, que é onde os servidores públicos recebem ali sua aposentadoria, tem descontado ali dos seus olerites, do seu recebimento, recebem as suas aposentadorias e também as suas pensões. Então são 2 regimes distintos e separados e funcionavam perfeitamente. Em 1971, em nome de um suposto pagamento a uma dívida social, como se a sociedade devesse alguma coisa, criou-se o Instituto FUNRURAL, Fundo dos Trabalhadores Rurais, com a aposentadoria rural, mas com o financiamento, né, reduzido aí
de patrões e trabalhadores, ou seja, patrões e trabalhadores não financiavam, não tinha cobrança disso. Muitas vezes, um sindicato rural confirmava que o cidadão pegou numa enxada e, mediante essa comprovação, habilitou-se a uma aposentadoria sem ter contribuído nunca, com apenas 1 centavo para a Previdência. Ou seja, em 1971, isso durou até 1991, mas não existe mais. Outro problema, até 1992, o Instituto instituiu benefícios de ajuda para as pessoas mais pobres. É isso mesmo, benefícios assistenciais, através da Diretoria de Bem-Estar, com auxílio ao idoso e ao incapacitado ou sem renda mínima, e os trabalhadores urbanos aí pagavam por esse benefício. Então você que era trabalhador até 1992, você ajudava a pagar esse benefício de ajuda aos mais pobres. Só em 1994 é que foi aprovada a Lei Orgânica de Assistência Social, que você conhece como LOAS, que transferiu o pagamento dos benefícios de ajuda aos mais pobres, os benefícios assistenciais, para o orçamento fiscal, através do BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos 65 anos ou mais, sem renda mínima, e pessoas com deficiência também de baixa renda. Sobrou para quem? Receber, processar, conceder e manter o benefício assistencial sem ter nenhuma contrapartida, sobrou mais uma vez para o INSS. Então, portanto, o BPC-LOAS não paga 13º porque ele não é INSS. Ele é do governo, uma ajuda para os mais pobres. É uma ajuda. Resumindo, os trabalhadores da cidade, os trabalhadores urbanos, nesses 100 anos, não puderam ter a sua aposentadoria digna, correspondendo a, no mínimo, um pouquinho mais da metade do que teriam direito, a no mínimo 70% do que ganharam durante toda a sua vida ativa, pois tiveram que financiar, tiveram que pagar exatamente os rurais sempre, né, e pagam até hoje, e também os benefícios assistenciais, só que esses até 1994. Enquanto o INSS, ou melhor, o Regime Geral de Previdência, aí, as receitas sempre foram maiores do que as despesas, ou seja, sempre entrou mais dinheiro do que saiu do INSS, o dinheiro que sobrava, o que ele era usado? Para financiar a Campanha Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, a Fábrica Nacional de Motores, em Xerém, a Vale do Rio Doce, em Belo Horizonte, construção aí de hospitais e postos de assistência médica, construção de casas, é isso mesmo, conjuntos habitacionais em quase todos os estados do Brasil, o dinheiro saiu do INSS. A operar aí o Sandu, o SAPS, a construção da capital brasileira, isso mesmo, Brasília foi construída com dinheiro do INSS. Rodovias, né? Vamos dar aqui exemplos, a Rio-Brasília, a Belém-Brasília, a Transamazônica e até a década de 70, a usina de Itaipu, tudo financiado com dinheiro do INSS. Quando o dinheiro começou a faltar, eles proclamaram que a Previdência não sabia administrar o dinheiro que entrava e o dinheiro que saía, enquanto era o governo que comia e que ainda come essa verba, né? Por isso, eles acabaram com o orçamento fiscal e a Seguridade Social, incorporando aí o da Seguridade Social ao fiscal. Isto com o INSS, com seus fiscais aí cobrando quem não pagava, fraudava, desviava, fosse da iniciativa pública ou privada, o INSS sempre estava cobrando suas dívidas. O INSS, com o pagamento aí, acabou implantando o maior imobiliário do país, comprando prédios em todo o Brasil. Apareceu então a dívida, que você ouve tanto falar, e o déficit. Colocaram no déficit, lá no Produto Interno Bruto, que é tudo aquilo que o Brasil tem produzido durante o ano. Reduziram o valor dos benefícios, ou seja, as pessoas ganham menos benefícios, aprovaram o tal do refis, né, para os caloteiros aí que não pagavam, parcelaram em 5 anos,
depois em 10 anos, depois 20, hoje 30 anos, favorecendo aí o crime organizado. Mais tarde incentivaram a substituição. O governo pagava a desoneração do INSS e agora atualmente o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, acabou implantando aí assim uma dívida nova para o INSS, um déficit. O passo seguinte aí foi levar os recursos e os fiscais do INSS para a Receita Federal e os procuradores para a AGU, a Advocacia Geral da União. Então o que eles fizeram? Tiraram os fiscais do INSS, que cobravam as dívidas do INSS, jogaram para a Receita Federal. Os procuradores do INSS jogaram para a Advocacia Geral da União, para que o INSS não cobrasse de ninguém e, mais ainda, fechasse as suas portas ali da Receita Previdenciária, transferindo a dívida contributiva para a Receita Federal e a dívida ativa para a Procuradoria Geral da Receita da Fazenda Nacional. O que eles fizeram? Simplesmente cortaram todo o gás do INSS. Não custa lembrar que a contribuição previdenciária não é um imposto. O que você paga, que você é obrigado a pagar, não é imposto. Porque se fosse imposto, teria que ser dividido aí entre os estados e municípios. Nós vemos, por exemplo, o estado de São Paulo, que é um dos grandes arrecadadores de verba do país, que tem que dividir. A verba não vai para o estado de São Paulo, ele divide aí entre estados e municípios, porque é imposto, tendo que bancar assim os estados que contribuem menos, por exemplo. Então, se fosse um imposto, teria que dividir entre estados e municípios. O mais negativo de tudo, levaram junto a sonegação de 30% e inventaram aí o tal do refis. O parcelamento da dívida passou aí de 5 para 30 anos. Nos últimos tempos, o cerco ao INSS se apertou com a proibição de concurso para poder repor o pessoal. É claro que todo mundo fica velho e, com isso, os funcionários do INSS foram chegando à época da aposentadoria. Só que o governo nunca se colocou para fazer novos concursos para substituir. Imagina você que tem uma empresa, aquele funcionário seu que aposentou, você logo substitui ele. Então o governo ele não fez, ele apertou aí com a proibição de concurso para repor o pessoal do INSS. Também tivemos uma dura redução da verba de custeio administrativo, implodindo aí o projeto de agências do INSS em municípios com mais de 20 mil habitantes. Existia um projeto para implantar em cada município do Brasil com mais de 20 mil habitantes uma agência do INSS. O governo acabou com esse projeto. Ao contrário disso, somente entre os anos de 2020 e 2021 foram fechadas mais de 100 agências do INSS em todo o Brasil. Reduziram o valor da gratificação dos servidores e cortaram aí conquistas e incentivos. O que eles estão tentando fazer hoje? Tentando colocar metas para aquele funcionário trabalhe, né? E infelizmente, como ele tem que trabalhar com muita coisa, você acaba sendo prejudicado por isso. O atual governo, o INSS regrediu pelo menos 50 anos ou mais. Começou acabando com o Ministério da Previdência Social, foi criado em 1974. Imagina só, o INSS tinha o seu próprio ministério, foi criado em 1974. O que eles fizeram? O governo atual, em 2019, acabou jogando a Previdência de qualquer jeito dentro do Ministério da Economia, sendo que o INSS é o segundo maior orçamento da República, ou seja, o governo cresceu os olhos diante de tanto dinheiro, é o segundo maior arrecadador dentro do Brasil. Então, o que eles fizeram? Jogaram isso para dentro do Ministério da Economia, administrando aí uma clientela de 50 a 60 milhões de contribuintes. É muita gente pagando o INSS. São mais de 30 milhões de aposentados e também pensionistas, 9 milhões de rurais, 6 milhões de benefícios assistenciais, além de ser a maior seguradora da América Latina e o maior programa de redistribuição de renda pública. Foi reduzido a uma repartição de segunda linha, pois foi retirado do INSS o poder de saber quanto recebe, o quanto arrecada e o quanto paga. Hoje o INSS não tem poder nenhum. Foram tantas as práticas aí desonestas lançadas contra o INSS
que até 4.000 militares foram contratados para conceder benefícios e excluíram a perícia médica do INSS, acabaram com a perícia médica do INSS. Na teoria, né, pois os peritos, né, que estão no INSS e com 100% aí dos servidores, os peritos médicos hoje não são mais do INSS. O governo, em 2019, acabou com a carreira médica dentro do INSS. Hoje, os médicos, no caso, os peritos médicos federais, eles prestam serviços para o INSS. Tanto que, para fazer a greve agora, os servidores do INSS foram parar e, na sequência, pararam os médicos, porque eles não são do INSS. Acontece que o INSS sempre foi pioneiro na digitalização. Não vem com essa história de que agora, com a tecnologia, é que eles vão diminuir a fila. Por que sempre foi pioneiro na digitalização e não tem nada a ver com o governo atual? O INSS começou a automação de pagamentos na concessão e na gestão dos benefícios, na administração dos benefícios, arrecadação também, criando a DataPrev em 1974. E desde então, a administração através de programas específicos de receita e despesa. Então, quando o INSS se organizava, recebia e pagava, estava tudo tranquilo, até os olhos do governo crescerem e eles começarem a utilizar aí os recursos do INSS para outros fins. Como autarquia, tinha o controle de suas contas e sabia quem devia e quem fraudava. Numa revisão de benefícios rurais, por exemplo, lá em 1992, foram expurgados 4 milhões de benefícios por fraude. O INSS conseguiu encontrar 4 milhões de benefícios, cortaram 4 milhões de benefícios por fraude. O INSS inovou em todo o processo de digitalização com sistemas próprios que excluem cerca de 400 benefícios até 50 mil benefícios por mês, sejam de pagamentos indevidos, de pessoas que não têm direito de receber, e pagam cerca de 400 a 600 mil benefícios por mês. Agora, o sinistro apareceu. Quando o decreto transferiu o INSS, a administração da Previdência dos servidores, como eu tinha dito lá no começo, para quem está acompanhando, que tinha uma previdência para você e uma para quem era funcionário público, servidor público, agora é que o problema vai acontecer. O decreto do governo federal transferiu ao INSS a administração da Previdência dos servidores, misturando o privado, em que o INSS tem ali toda uma condição, toda uma expertise universal, já faz isso aí há 100 anos praticamente, incorporando com a gestão do RPPS, que é a Previdência do Estado. Não se sabe até onde vai parar aí, né, essa questão que eles estão resgatando, né, na realidade mudando, revogando, fazendo o papel picado da lei Eloy Chaves. O que é a lei Eloy Chaves? Disse lá no começo, é a lei que deu origem ao INSS, a Previdência Social. A Previdência é ciência e é respeitada e é acreditada aí por mais de 100 nações em todo o mundo. Não é uma variante de TI, de tecnologia de informação, que lida com números, gráficos, tabelas, mas uma ciência que lida com seres humanos, sonhos e esperanças. No Brasil, caiu aí nas mãos, infelizmente, do negacionismo, que corre atrás de uma missão inglória, anulando tudo que seja correto e científico. Hoje, quando você tenta colocar a verdade, sempre existe um mimimi que se opõe à verdade. A impressão é que se tem aí um negacionismo que quer implodir o RPPS e o INSS, implantar uma previdência app, ou seja, eles querem acabar com o INSS e colocar um aplicativo de celular e acabar também com os servidores. A capitalização e com a contribuição dos trabalhadores, ou seja, eles querem acabar com o INSS. Qual que era o plano do ministro da Economia, Paulo Guedes? Acabar com o INSS e fazer um sistema de capitalização, ou seja, uma poupança. Nós sabemos que uma poupança é um sistema que tem fim, um sistema finito. Acabou o dinheiro, já era. Enquanto o INSS, ele tem toda uma vida, um fluxo. Você vai receber durante toda a sua vida de aposentadoria, deixando até uma pensão aí. Então, portanto, essa capitalização com a contribuição dos trabalhadores, uma trágica experiência que deixou o exemplo aqui no Chile, mais pobre
e mais infeliz. Não deu certo o sistema lá no Chile. Isso não é em nome da cidadania, mas em nome de um mercado que tem um lado sério, mas que no Brasil agrupa aí uma santa aliança de empresários corruptos, de políticos ignorantes e investidores de capitais que querem apenas ganhar. Para ter uma ideia, eles queriam colocar o auxílio-doença como sendo como responsabilidade das empresas. Para sonegar impostos, ganhar mais, esses empresários estão sempre do lado do governo e, infelizmente, Deus está acima de tudo e sabe disso. Eles sempre colocam essas situações e nós vemos aqui que, apesar de qualquer coisa, esse pessoal não está nem aí. Mas, como eu disse, Deus está acima de tudo e está vendo tudo isso. Então nós não sabemos onde nós vamos parar, é uma situação complicada. Eu faço minhas as palavras aqui do presidente executivo da Associação Nacional dos Servidores Públicos e Previdências, Seguridade Social, o nome dele Paulo César Regis Souza. Estou sempre falando aqui nesses 4 anos do canal Drone Diário, nós vamos completar 4 anos agora, e que, seja nos governos passados, seja no governo atual, nunca investiram em previdência social. Como eu disse aqui, é a segunda maior arrecadação de todo o Brasil. E mesmo assim tem dívida, porque eles usam dinheiro do INSS para outras coisas. E se continuar como está, o INSS acaba em 2023. A intenção do governo é fazer uma terceirização do serviço do INSS. Isso já está acontecendo com a implementação de parcerias aí com as prefeituras, na intenção de ajudar as pessoas, onde você não vai ter acesso a um funcionário da Previdência que entende de INSS, mas sim de alguém contratado ali para que você possa usar o aplicativo de celular Meu INSS. Só isso que você vai ter. Tá? Estão tentando fazer projeto de perícia médica, né, por videoconferência, só que veja bem, você vai lá naquela associação, naquela parceria na prefeitura, só que quem vai fazer a perícia médica? É o médico perito que presta serviço para o INSS. E o número de funcionários não vai aumentar enquanto não tiver investimento em cima disso. Vocês viram aí a PEC do calote, onde o governo viu que o INSS estava perdendo a grande maioria das ações que as pessoas entram na justiça contra o INSS, resolveram utilizar esse dinheiro. O governo atual tentou tirar um monte de coisa do INSS, queriam acabar com a lista de doenças do INSS. O ministro da Economia disse o seguinte: essa lista de doenças faz com que as pessoas tenham muitos direitos e ganhem benefício do INSS. Então tem que acabar com isso, mas não conseguiram, graças a Deus. E mais uma situação aqui, as doenças que foram aprovadas pelos deputados e senadores, mas foram vetados, proibidos pelo presidente da República, porque disseram que, se aprovadas as leis, as pessoas teriam o direito de receber os benefícios e o governo ia gastar muito com isso. No entanto, agora recentemente nós vimos também o bloqueio de quase R$1 bilhão, que seria para a parte administrativa do INSS. Não é investimento, é dinheiro que o INSS contava para continuar na porcaria que está hoje. E isso foi retirado também. Pessoas que perguntaram aqui sobre a greve do INSS, não tem data para acabar, infelizmente, enquanto o governo não passar o dinheiro que é do INSS para o INSS. E isso é um fator histórico, como eu expliquei para vocês. Mas se continuar como está, o INSS acaba em 2023. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo essas informações que eu vou acompanhando todos os dias. Peço desculpas para alguém que se sentiu ofendido, né? E se você não é inscrito no canal, quer continuar aqui recebendo informações e verdades, sabendo para onde vai o dinheiro do INSS que você paga, eles falam que não tem dinheiro, eu vou mantendo vocês informados. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, meu muito obrigado pela sua participação, todos que me fazem companhia todos os dias. Mais uma vez eu peço desculpas aí a quem não gostou, mas a situação é real. O dinheiro do INSS existe, só que o governo não tem interesse. O que ele quer fazer? Privatizar o INSS. E aí você vai ter que pagar uma poupança, vai ficar sem aposentadoria, sem pensão. Não pode acontecer essa situação. Não vamos aceitar essa situação. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.